Boa, Cris, tudo bem? Eu vou dar dando continuidade aqui com o senhor mostrando os algoritmos de lista que o senhor pediu. Agora eu vou estar mostrando a lista duplamente ligada. A lista duplamente ligada ela tem a lógica de você possuir dois caminhos de ida e volta, sendo que os últimos, as extremidades não se conectam. Então o primeiro não tem como antecessor o último, e o último não tem como sucessor o próximo, mas os termos entre as extremidades têm antecessores e sucessores. Para fazer isso funcionar, eu precisei fazer, acho que 4 alterações na célula, onde eu criei uma variável anterior, que é do tipo célula. Logicamente, para isso, eu criei mais um construtor com todos os termos agora, e mais o setGet dessa variável. Além dos apontamentos de memória que eu tive que fazer aqui para os outros construtores, para evitar falhas, mas a lógica segue a mesma para todos os outros métodos já contidos no arquivo. A lista dupla ligada teve só alterações em relação à adição e remoção e ao método busca, onde quando a gente já possui mais de um índice, a gente faz a mesma coisa, cria o elemento e passa a primeira como próximo. A gente só tem a diferença de como a minha primeira vai começar a ser a minha segunda agora, a gente faz primeira ponto 7 anterior, passando um novo elemento, para criar o caminho de mão dupla durante as iterações desse método. E depois muda o apontamento de memória da primeira para a nova célula. Assim você mantém a integridade. Você faz isso apenas com uma linha mantendo o O de 1 de complexidade dos métodos. O adiciona no final, ele não só teve alteração da utilização daquele método que eu criei na célula, onde a gente passa o elemento, define a próxima como nula, porque ela não é circular, não é o objetivo dessa lista, e a nossa antecessora sendo a última desse sistema. Depois a gente só passa última.7 próxima nova e muda o apontamento. Isso aqui você faz só para criar o caminho de mão dupla, mas só com o método eu já consigo fazer isso, eu não preciso fazer uma trambiqueira aqui. De resto, a lógica segue a mesma, não adiciona posição, a lógica ainda é a mesma, tirando que eu estou utilizando novamente do método que eu criei para setar anterior já na célula. Já deu para ver um polimorfismo legal aí. O remove do início, a gente tem a primeira setando a anterior como nula, para fazer a remoção do índice completamente no sistema, para apagar da memória, para perder o apontamento. A gente tem o remove do final, onde a última a gente vai setar como próxima nula, porque senão ela vai continuar setando, vai continuar na memória, vai interferir no sistema. Logicamente mantendo a integridade de todos os outros métodos, o de n, o de 1. O remove da posição, que ela teve alterações de 2 linhas, onde a gente teve que pegar o próximo termo do termo que a gente quer remover, para fazer o apontamento da mão dupla de maneira correta. Pensando bem, eu acho que dá pra fazer até em uma linha, não precisava nem chamar o método pega de novo. E o que a gente mais conseguiu mudar foi o método pega, que em vez dele ser O de n, deu para perceber que tem uma maneira de reduzir ele para O de n sobre 2, da metade dos números iteráveis dele, que é dependendo da posição que você pega, se ele for maior ou menor do que a metade da quantidade, você consegue percorrer a lista de uma maneira diferente agora. Então, cadê? Pega. Quando a posição é menor ou igual a metade da quantidade, a gente sabe que os termos estão entre o primeiro e a metade dos termos. Então você não precisa percorrer a lista do começo ao fim. Você pode ou do começo à metade ou do final à metade.
você corta a lista no meio para diminuir as iterações. Isso você faz com um if else e a troca de lógica desse for aqui, você já consegue fazer isso. Novamente, graças a um método de get que a gente fez aqui, deixa tudo mais simples. Em relação às alterações foram só essas. A significativa mesmo foi no O de n/2, que a gente corta as iterações ao meio. E os de verificações como limpa, valida a posição e lista vazia continuam mesmos, assim como o toString, para testar toda a lógica criada. Eu montei o usa lista ligada e eu só fiz a criação de um método de teste dos itens para testar se eles estão aqui. Então, se a célula get próxima for nula, se a próxima anterior for nula, for diferente de nula, ela vai aparecer a mensagem que a gente quer. E se ela for nula realmente, ela vai cair no false do ternário e vai falar que não existe. Vou testar. A gente tem aqui a criação da lista, a adição, novamente a adição no início. E eu vou passar o valor para teste aqui. Cadê? Onde eu vou passar eu mesmo e a lista. Então o valor para teste selecionado foi o Jonathan. O próximo após o Jonathan é o Gustavo, correto? E o anterior ao Jonathan é o Ian. Perfeito. Logo após eu removi do final, então saiu o Gustavo, ficou só o Ian e o Jonathan. Depois eu fiz o teste de novo. Então eu tenho o Jonathan, onde o próximo ao Jonathan não existe, porque ela não é circular, ela é só de mão dupla. E o anterior ao Jonathan é o Ian. Perfeito, era o que a gente queria. Eu removi do início dessa vez, então ficou só eu. E eu passei aqui que o valor para teste sou eu, o próximo a mim mesmo não existe e o anterior a mim mesmo não existe. Então o apontamento está certo. A gente perdeu os itens da memória da maneira correta e descobriu que dá para integrar eles da maneira correta também, sem problema algum. Novamente, graças à lógica de orientação a objetos, a gente faz isso com poucas linhas de código, mantendo toda a integridade de complexidade do sistema e sem bruscas alterações. Valeu pelas aulas, Cris.